olha só, eu estava querendo dizer o seguinte, quando nós pensamos isso, exatamente porque a nossa DTE, né, apoiada, que é de recursos hídricos e saneamento, apoiada também pelos recursos naturais e pela DEA, e também com a SENGE, com o SENGE e a CAERJ. Então, a ideia é fazer uma série de debates discutindo essas questões climáticas que nós vivemos. Ou seja, nós temos aí a COP30, que vai ter em dezembro do ano passado, do ano que vem, e que está mobilizando muita coisa, né? E a COP30 tem fundamentalmente como tema a bioeconomia e a transição energética. Falar em bioeconomia e transição energética, você está falando, na verdade, de tudo, né? Questões climáticas, etc, etc. Mas, fundamentalmente, é isso. Essa é a primeiro dos nossos encontros. O Adax é um cara que tem muito a falar sobre isso. E daí para frente, nós vamos fazer uma série, culminando depois, o ano que vem, provavelmente, com um encontro sobre a questão de meio ambiente, que o Clube de Engenharia sempre faz e nos últimos anos não fez. Basicamente é isso. Obrigado a todos. E o Adacto agora com a crise hídrica no canal lá do Imunana. Adacto, à vontade. Ok. Eu agradeço aí, Estel, a apresentação. Eu vou abrir aqui o arquivo antes. Eu sou o professor da UERJ, do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente, e faço parte aí da DT de Recursos Hídricos do Clube de Engenharia, e é com muito orgulho, muito prazer que eu estou aqui para discutir um tema de altíssima relevância, que é a crise hídrica no canal de Imunana. Eu vou abrir, então, o arquivo para começar a apresentação. Só para expor para as pessoas que estão nos assistindo, eu fiz uma previsão de aproximadamente 1 hora para fazer a minha apresentação, e após essa apresentação eu vou ficar aberto para responder perguntas e nós fazemos debates para os interessados. Ok? Eu vou, então, abrir aqui a minha apresentação. Eu só ia pedir para vocês me informarem se está com a tela cheia aí e está bem audível a minha voz. Está Está tudo bem ok? audível e está em tela cheia. Ok. Então, vamos começar lá. Só um minutinho, deixa eu... Bom, nós vamos falar, como eu tinha dito a vocês, sobre a crise hídrica do canal de Imunana, né? E o canal de Imunana, né? Já iniciando, então, a apresentação, como a gente pode ver aqui, deixa eu pegar a canetinha laser. Né? Só um minutinho, deixa eu botar aqui a canetinha laser aqui para... O canal de Imunana, então, ele é formado, né, pelos rios Macacu, que está aqui em azul, e os rios Guapiaçu, que se formando, então, um canal de Imunana, um canal artificial, que é utilizado, né, pela SEDAI para o abastecimento de água, né, de Niterói, São Gonçalo e regiões periféricas, né? Então, aqui está o canal, a gente vê a tomada d'água da SEDAI, né? Aqui está o canal de Imunana, tá certo? E, obviamente, foi o que motivou a DT de Recursos Hídricos para a apresentação dessa palestra, que é mais ou menos há 1 mês atrás, né, foi decretado aí um alerta de escassez de água, né? Então, essa figurinha aqui mostra a situação normal do canal de Imunana. Você tem uma barragem submersível que regula o nível d'água para melhorar o endulimento da água na captação, tá certo? A gente vê isso aqui
nessa foto anterior, existe uma barragem submersível que gera, então, obviamente, para poder reduzir a velocidade da água na captação e melhorar a lâmina d'água para melhorar o engolimento da água que a SEDAI faz aqui no canal de Munana, que, como eu já expliquei, ele vai escoar o canal de Munana, a água pega os exutórios do Rio Guapiaçu e Macacu. Depois que a água passa aqui na captação, tem um canal desarenador de aproximadamente 600 metros que liga a água, o canal de Munana, essa água bruta, até uma estação elevatória de água bruta, e dessa estação elevatória era bombeada para a estação de Laranjal e outras para fazer o tratamento e depois a distribuição para essa região que eu comentei. Tá certo? E aí, gente, o que acontece? A SEDAI precisa, até 2030, fazer garantir um incremento de mais 5 metros cúbicos por segundo de vazão captada para atender essa região devido à expansão da região, etc., para garantir até 2030. Então, o que acontece? A situação que aconteceu há um mês atrás é essa situação que vocês estão vendo aqui. Olha aqui você tem a barragem submersível e está tudo seco, tá certo? Então, com pouquíssima água, então a preocupação se hoje nós já temos problemas de abastecimento de água, imagine daqui a 2030 que você vai ter uma demanda maior. Então, é uma preocupação. E aí, eu quero aproveitar essa figura que vocês estão vendo aqui, porque há um mês atrás foi colocado o seguinte, que choveu pouco, por isso que nós estamos nesta situação. Choveu pouco, tá certo? Então, eu queria mostrar essa outra figurinha para vocês aqui, do que aconteceu ainda neste ano. No início desse ano, como é que estava essa região? Toda inundada, né? E aí a gente chega e vê essa situação aqui de um mês atrás, com a justificativa que a situação está crítica porque choveu pouco. Aí a pergunta que fica é o seguinte, né? Na natureza, né, você tem o ciclo hidrológico e você tem no ano hidrológico o período chuvoso e o período de estiagem. Então, gente, quando chega em setembro, é o finalzinho da estiagem, final de setembro, início de outubro. Não é para chover, estamos no período de estiagem. Então, no período de chuva é que tem que chover, pô. Então, a gente chegar no período de estiagem e dizer que está sem água porque choveu pouco, eu questiono. Essa justificativa, para mim, não cola. Não cola. Chover pouco não cola. Porque no período de chuva, todo ano é isso que vocês estão vendo aqui. A região fica toda inundada, os agricultores perdem tudo por excesso de água. E aí, quando chega nessa época, o pessoal fala, choveu muito. E aí é porque é ano chuvoso, alguma coisa está errada. Tá certo? Vamos, então, voltar para essa figurinha aqui da escassez de água. A SEDAI precisa de mais 5 metros cúbicos por segundo. Tem sido apresentado por alguns órgãos, alguns profissionais, soluções para o problema. Uma das soluções é o túnel do Taquaril, pegar a água do rio Paraíba do Sul, fazer uma transposição para essa região. E aí, a primeira coisa que eu coloco é o seguinte, tem que perguntar para o Comitê do Paraíba do Sul se eles concordam, né? Que o Paraíba do Sul é um rio que já está todo comprometido, a parte baixa e média do Paraíba do Sul está com problemas graves, você ainda vai tirar uma vazão razoável para jogar em outro local. Então, além disso, tem que ter autorização do comitê, que eu acho difícil conseguir, e, além disso, o custo é enorme. Uma transposição do Paraíba do Sul passando pelo túnel do Taquaril, então o custo dessa obra, mas nós precisamos atender o abastecimento. Então, vamos avaliar outras soluções. Essa solução tem essas duas limitações graves em relação
ao comitê autorizar, que eu acho difícil, e ao custo elevadíssimo. Existe uma outra alternativa que alguns profissionais têm apresentado, que é fazer a transposição de águas da Lagoa de Juturnaíba para a região. Tá certo? E aí, analogamente, tem que perguntar para o Comitê do Lago São João se eles concordam, porque a Lagoa de Juturnaíba ela é formada pelo Rio São João e seus afluentes, e ela já está, em grande parte, comprometida com o abastecimento de água de toda a região dos lagos, que depende diretamente dela. E a bacia hidrográfica do Lago São João já está em estágio de degradação. Então, além de, possivelmente, o Comitê do Lago São João não concordar com essa solução, porque pode vir a prejudicar a região dos lagos no abastecimento de água, que já é problemático, né? O problema de água na região, porque só tem esse, o manancial principal, é o Rio São João. O custo dessa obra também são dezenas de quilômetros de adutora de água para jogar a água lá de Silva Jardim aí para a região. Então, é um fator limitante. É possível, é viável, se o comitê concordar e se a população precisa, é algo, mas existem outras soluções. Então, foi apresentado também uma outra solução que o Ministério Público já brecou, já não concordou e não vai permitir, que é a barragem do Rio Guapiaçu. Então, a ideia era se construir uma barragem, e aí eu não sei quem é que está nos ouvindo, né? A formação técnica, mas aí você imagina uma área de planície, como a região, aquela área é uma área de planície. Você fazer uma barragem de 5 metros, 10 metros... Adacto, fechou. Tinha uma pessoa com o microfone aberto aí, desculpa. Tá, obrigado. Qualquer problema, você avisa. Então, obviamente, você imagina a inundação da região. Então, é uma barragem que vai gerar um impacto ambiental enorme, vai inundar uma área plana e baixa, que você vai botar uma barragem, vai inundar aquela área inteira. É uma das áreas mais produtivas em termos de produção de alimentos do estado do Rio de Janeiro, né? Que vai ser simplesmente impactada por essa atividade. Além disso, você vai gerar desemprego para esses agricultores, vai gerar perda de água, porque a barragem vai gerar o reservatório, a evaporação é proporcional ao espelho de água, você vai perder água, e, obviamente, a matéria orgânica vai ficar inundada do solo, que é um solo rico, que vai contaminar essa água, vai gerar eutrofização hídrica, produção de algas, a estagnação com matéria orgânica do solo, e todos esses fatores, você não tem medida mitigadora no EIA-RIMA dessa obra. Então, o Ministério Público já proibiu, mas a ideia dessa obra é reter água no período de chuva para, no período de estiagem, você garantir o abastecimento. E essa obra não vai resolver problema de inundação, porque, na época de chuva, a barragem só vai acumular o volume útil. O excesso de água toda vai pelo vertedor e vai continuar inundando a região. Então, é uma outra alternativa. Então, eu estou apresentando aqui nessa apresentação a possibilidade de ter uma alternativa dentro da bacia hidrográfica do canal de Munana, que não é só o Rio Guapiaçu, é o Rio Guapiaçu e o Rio Macacu. A gente primeiro tem que avaliar, o que eu quero apresentar aqui na minha palestra de hoje, é se a bacia hidrográfica do Rio Guapiaçu com o Rio Macacu, se ela tem condições de conseguir mais esses 5 metros cúbicos por segundo, né? Porque na estiagem a gente sabe que elas não estão conseguindo. Vocês estão vendo como é que é a situação de estiagem. Mas a gente sabe que na época de chuva tem água sobrando na região. Então, o problema não é de falta de água, é que a bacia hidrográfica está doente. A bacia hidrográfica dos rios Macacu e do Rio Guapiaçu, que formam o canal de Munana, está doente. Nós que trabalhamos na área de meio ambiente, nós que trabalhamos na área de recursos hídricos, se eu quero garantir água para a população, a prioridade dos investimentos não é buscar água de outra bacia e não é arrebentar o rio com barragem. É a gente priorizar a recuperação ambiental da bacia hidrográfica para que ela consiga
produzir o máximo de água com valorização ambiental do ecossistema natural. E, baseado nessa premissa, é que eu montei essa apresentação para mostrar para vocês que há viabilidade, como eu vou mostrar nas transparências seguintes. Mas essas soluções, gente, são baseadas no conceito da sustentabilidade ambiental, que é um conceito que nós, engenheiros, hoje em dia tem que estar no sangue do engenheiro, esse conceito de sustentabilidade ambiental. Acabou, gente, aquela solução faraônica de você construir elefantes brancos caríssimos e deixar aquilo largado para as futuras gerações. Nós temos que buscar soluções que tenham viabilidade ecológica, ou seja, que não degradem a natureza, ou que alguma perturbação negativa o ecossistema possa absorver sem ser impactado negativamente. Temos que ter viabilidade econômica, né? Porque senão ela não se viabiliza. A gente está cansado de ver soluções que viraram elefantes brancos, porque são soluções caríssimas e que não há operação, manutenção, os custos não são considerados, não há viabilidade econômica. E tem que ter viabilidade social, porque nós temos que gerar empregos, nós temos que botar água de qualidade para a população, nós temos que valorizar o lazer da população, o turismo, isso tudo faz parte da viabilidade social. Se a solução não engloba isso, só engloba o aspecto único do abastecimento de água, com prejuízos ambientais, com prejuízo à comunidade que mora naquela região, com prejuízo aos comitês de bacia que estão dando essa água. Isso não é sustentável. Então, vamos buscar soluções que estejam dentro do tripé da sustentabilidade ambiental, que, obviamente, é um termo que se fala muito nos dias de hoje. São soluções baseadas na natureza. Esse é o caminho, se a gente quer ver um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Agora, nós temos que ser sustentáveis. Não adianta a gente conseguir os 5 metros cúbicos para a bacia hidrográfica do canal de Munana e chega em 2030, começa a aumentar o crescimento urbano, a ocupação do solo e a gente vai precisando de mais água. A natureza não é infinita. Então, o homem tem que ter um controle no uso e ocupação do solo, o homem tem que ter um controle no uso da água. A gente não pode exaurir os mananciais. Nós temos que crescer na região, naquela região do leste da Baía de Guanabara, levando em conta as disponibilidades hídricas locais e não deixar o crescimento solto. Tem o Comperge, ampliar, né? E outros investimentos, e onde você não tem água. Então, você tem que limitar esse crescimento e aí você tem um desenvolvimento sustentável na região para permitir a viabilidade do uso pelo homem agora e nas futuras gerações. Senão, nós estamos condenando os nossos filhos e os nossos netos a um futuro negro. E nós, engenheiros, não podemos pensar dessa forma. Então, eu quero apresentar essas soluções sustentáveis que, no meu entender, vão resolver o problema da região, mas nós temos que ter políticas públicas. Seria muito bom que se nós tivéssemos políticos assistindo essa palestra, seria muito bom que o Clube de Engenharia pudesse divulgar essa palestra para os governantes, para que a gente consiga obter as políticas públicas, os órgãos do governo que trabalham nessa área ambiental, para que a gente consiga políticas públicas que vão resolver o problema e não ataquem a consequência do problema, e sim a causa, que é a degradação da bacia hidrográfica. Eu digo para vocês, gente, que hoje em dia o principal fator que está gerando as inundações, hoje mesmo, no início da palestra, eu estava discutindo isso aqui com as pessoas que tinham chegado na sala antes do início da palestra. Nós agora estamos com enchentes urbanas aqui no Rio de Janeiro, e um mês atrás era o caos do problema da água. As enchentes e as secas estão interrelacionadas com o problema da bacia hidrográfica, é problema de degradação da bacia. Nós temos que priorizar essas soluções. Vamos, então, falar sobre elas? Só um instantinho, Bom, só um instantinho, desculpa, Dag, te interromper. Eu achei fantástico a tua sugestão, e para não esquecer, Estel, eu peço, por favor, mandar isso para as prefeituras de Niterói e São Gonçalo. eu agradeço. E aí, no final da apresentação, Oibá, eu vou abrir para qualquer pergunta e um debate. O objetivo do evento é exatamente esse, a gente fazer um brainstorm para buscar as soluções para os problemas. Então, essa figurinha aqui é uma figurinha bastante didática, né? Montada aqui pelo professor Rondon, e que, obviamente, eu usei na minha tese de doutorado, que mostra bem claramente o escoamento de um rio. A gente normalmente usa o rio para o abastecimento de água, em geral,
né? Ou um lago ou um reservatório artificialmente formado que é gerado por um rio, né? Então, obviamente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não adianta, né, você simplesmente ter chuva para você ter água, né? Como foi alegado há um mês atrás, não tem água porque não tem chuva, está com pouca chuva. Não adianta. Pode ter sido um ano que choveu um pouco menos, né? Mas se você, como mostra essa figura, o principal alimentador de água dos rios é a água subterrânea. E a água subterrânea precisa ter a sua alimentação também. Quem é que faz na natureza a alimentação hídrica da água subterrânea? É a floresta. A floresta ela segura 80% a 90% da chuva e infiltra. É o melhor amortecedor de enchente, a floresta, e é assim que a natureza produz água doce. Então, na época da chuva, você tem o escoamento Boa superficial, noite. que é muito mais amortecido, tá certo? Eu vou pedir para as perguntas a gente deixar para o final da palestra, para eu não perder o foco do raciocínio. Pode ser? Aí, quem quiser fazer alguma pergunta, anota num papel e a gente, para vocês fazerem no final, para não perder o raciocínio e a gente poder montar um raciocínio lógico. E obviamente, alguma coisa que vocês não concordem no que eu estou falando aqui, a gente joga para discutir no final. E aí, a água subterrânea, ela sendo recarregada, ela, na época de estiagem, ela vai gerar uma maior Tudo alimentação bom? da água do rio. Então, o conceito natural, o conceito ecológico é infiltrar água de chuva, tá certo? E quando você não leva em conta a execução desse conceito, você começa a gerar desregulagens no rio, começa a gerar desregulagens em termos de vazão e em termos de qualidade da água, né? Então, esta figurinha aqui está mostrado exatamente o hidrograma de um rio, que mostra, ao longo de um ano hidrológico, né, que vai do ano 1 até ao ano 12, ou seja, o ano hidrológico não é de janeiro a dezembro. Ele começa no início do período chuvoso, aqui está o hietograma, que é o gráfico de chuvas, aqui está o hidrograma, que é o gráfico de vazões dos rios ao longo do tempo, ao longo do ano hidrológico. Então, a gente nota, né, a chuva é que gera a vazão do rio. E aí, aqui está o hidrograma que mostra a vazão ao longo do ano hidrológico desse rio aqui, desse exemplo. A gente olhando, e aqui está a bacia hidrográfica correspondente à seção XX, que é onde eu estou medindo essa vazão. E em função de onde eu estou medindo a vazão, a seção do rio, a bacia de contribuição maior ou menor vai dar uma vazão maior ou menor, certo? E aí a gente nota nessa figurinha que o DS é a contribuição de escoamento superficial ao rio, o DB1 é a contribuição de deflúvio base, que é o deflúvio da água subterrânea ao rio, porque na época de chuva, o rio tem duas contribuições, o escoamento superficial e o escoamento subterrâneo. Na época de estiagem, não. O único escoamento do rio é água subterrânea, por isso que o rio não seca. A não ser no Rio do Nordeste, no intermitente, que o lençol freático fica abaixo da calha do rio. Mas o rio ele só escoa quando não chove, porque é o lençol freático que está alimentando ele. Então, você vê que no período de estiagem do ano hidrológico, você pode ter alguma chuva esparsa, mas hidrologicamente falando, ela é insignificante, essa chuva. Então, não chove. Então, gente, não vamos dizer que a culpa é da natureza, que não tem água no rio, porque não está chovendo. Porque na estiagem não é para chover. Vai chover no período de chuva. E o que acontece? Como o lençol freático não está sendo recarregado, porque estão aumentando o desmatamento da bacia e a ocupação desordenada, cada vez mais o nível do rio está menor. Tá certo? E na época de estiagem nós estamos com risco de um colapso. Mas não vamos dizer que é por falta de chuva, por favor. Por favor, é o que a gente vê na mídia todo dia. Quando falta água, que não está chovendo. E agora que começa a chover, aquela tragédia da inundação, e aí vão botar a mudança na chuva, que está chovendo muito, as mudanças climáticas. É claro que as mudanças climáticas têm um efeito, não tenha dúvida. Está chovendo mais em alguns lugares, chovendo menos, mas hoje em dia um dos principais fatores é o fenômeno local, que a mudança climática é global. O local é que nós temos que corrigir e ele não está sendo corrigido adequadamente. Eu posso citar, nós temos aqui 1 hora para fazer essa apresentação, uma dúzia de exemplos, né, da crise hidroenergética, problema das nossas barragens, né, que estão secas na estiagem, as hidrelétricas.
Vai olhar a bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, na barragem de Funil, está toda desmatada. Vai olhar a bacia hidrográfica do Rio Paraná, está toda desmatada, como aconteceu no Rio Grande do Sul, naquela tragédia no início do ano, né? Que a bacia do Rio Japuíba, né? Está totalmente desmatada ali, tá certo? Então, vamos continuar. Aí eu fui avaliar com os meus alunos da UERJ se existe disponibilidade hídrica e eu queria fazer um comentário com vocês. Aqui está o hidrograma do Rio. Essa vazão que vocês estão vendo aqui é a vazão média do Rio. O que é a vazão média do Rio? Para quem sabe, quem estuda hidrologia, como é que eu determino? Como é que eu calculo a vazão média? Essa vazão média não existe, é uma vazão fictícia, mas é muito importante para os estudos de hidrologia, para a gente avaliar um recurso hídrico. Você calcula a área sob o hidrograma, né? Tem microfone ligado de alguém. Você calcula a área sob o hidrograma, e aí você tem vazão vezes tempo, né? Vazão vezes tempo dá deflúvio. Volume sobre tempo vezes tempo dá deflúvio. E divide pelo tempo total, que é o ano hidrológico. E aí você tem a vazão média. Então, qual é a definição de vazão média? É uma vazão fictícia, ela não existe, mas que gera o mesmo deflúvio do hidrograma natural e irregular. Entenderam? A vazão média, o que a vazão média representa? A capacidade da bacia de produzir água. Se a vazão média, por exemplo, é 100, não adianta eu querer 120, que o rio não vai dar. Só que eu não posso secar o rio. Eu tenho que garantir a vazão ecológica para o rio não secar, eu tenho que garantir os outros outorga para outros usos de água, e aí eu defino qual é a disponibilidade hídrica que eu tenho de fato para atender o meu abastecimento de água. Então, baseado nisso, eu fui verificar as vazões dos rios Guapiaçu, que está aqui, e o rio Macacu, que está aqui, que forma o canal de Imunana, que está aqui embaixo. Vocês estão vendo? Então, para minha surpresa, tem pouquíssimas medições de vazão, né? Você tem muita medição de chuva, tá certo? Medições de vazão nessa parte baixa do rio, que é a mais importante, porque ela pega toda a bacia drenante. Você não tem, porque é uma área de difícil acesso, então os órgãos ambientais não medem vazão como deveria, e eu consegui dados de vazão no meio da bacia do rio Guapiaçu e do rio Macacu, vazões antigas. E eu consegui fazer uma série histórica com essas vazões. Então, eu fiquei a favor da segurança. As vazões que eu vou apresentar aqui para vocês não estão no exutório do rio Guapiaçu nem do rio Macacu, estão no meio do rio. Então, a situação que eu vou apresentar é pior do que a real. Então, eu tenho mais disponibilidade hídrica aqui embaixo. Então, eu vou estar a favor da segurança. Então, o posto Kizanga, que está no Guapiaçu, que é esse posto aqui, tá, em verde, aqui está o hidrograma. Então, na série histórica, que vai de 69 a 78, onde eu tinha disponível os dados de vazão, para ter uma ideia da vazão que o rio produz, eu plotei com os meus alunos da UERJ o hidrograma ao longo desses anos, tá certo? E, obviamente, calculei a vazão média ao longo desses anos, tá certo? E a vazão média, né, obviamente, foi uma vazão que deu 11,4 metros cúbicos por segundo só do rio Guapiaçu, no meio do rio. Depois eu fui para o rio Macacu, no posto Ribeira, no rio Macacu, e tracei o hidrograma. Aí a série histórica vai de 69 até 2013, é uma série histórica maior. Olha só, gente, tem vazões de mais de 200 metros por segundo. Olha aqui, ó, mais de 200 na hora da chuva. Tem picos de vazão enormes. E olha quanta... Aí eu calculei a vazão média. Deu 10 metros cúbicos por segundo. Então, se eu somar a vazão média do Guapiaçu com o Macacu no trecho no meio do rio, dá mais de 20 metros cúbicos por segundo. Agora, a gente nota que na época de estiagem as vazões ficam mais baixas, mas na época de chuva, olha quanta água acima da vazão média você tem. Então, essa água toda gera inundação todo ano.
a bacia está totalmente desregularizada, desregrada e com muita degradação, apesar de, nas partes altas da bacia, ainda ter muita floresta, mas já está tendo. Então, esse diagnóstico que eu estou apresentando para vocês, infelizmente, não tem dados confiáveis atuais do exutório desses rios, mas já dá para ter uma ideia que 5 metros cúbicos a gente tem no Guapiaçu e Macacu tranquilamente. Não precisa buscar água com soluções caríssimas de outra bacia. Resolvemos o problema na própria bacia do Guapi-Macacu. E aí, obviamente, no exutório desse rio, você vai pegar a contribuição de toda a bacia drenante. Agora, a bacia drenante estando preservada, como eu expliquei, você vai ter picos de enchente menores, mais defasados do pico da chuva, porque a água vai ficar retida na bacia. E no período de estiagem do ano hidrológico, com essa contribuição de toda a bacia, vai ter mais água no lençol freático, vai ter mais água nesses rios. Consequentemente, vai ter mais água no canal de Munana. Deu para vocês entenderem que a prioridade dos investimentos não é buscar água de outra bacia, nem fazer obra que vai arrebentar com os rios. É você recuperar a saúde ambiental, porque água tem, chuva tem. Para a gente garantir esses 5 metros cúbicos por segundo, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, eu vou entrar com o conceito do ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico, que a grande parte que está assistindo aqui deve bem conhecer, você tem a atuação do Sol que vai evaporar os corpos hídricos, especialmente os oceanos, onde 3/4 do planeta é mar. Essa água evapora, vai para as nuvens, os ventos predominantes trazem essas nuvens para o continente. A chuva, ela então deflagrada, e ao cair no solo, parte escoa superficialmente, parte infiltra. Quando você tem a floresta, 80% a 90% vai infiltrar, pouco vai para ir para o rio. E assim, e obviamente, depois você tem a evapotranspiração, e a água retorna pela evapotranspiração e pela evaporação das superfícies líquidas. O que eu quero explicar para vocês? Na época do verão, tem mais insolação, tem mais calor, evapora mais água. Por isso que tem mais chuva. Você tem o período chuvoso do ano hidrológico, normalmente no período em que você tem mais insolação na região, no período do inverno, onde você tem menos insolação, você vai ter menos. Então, é por isso que nós temos que entender que a chuva não vai cair igualmente. Eu tenho que preparar a bacia para o ciclo da água que vai ter naquela bacia para poder, com as mesmas soluções, reduzir as inundações no período de chuva, retendo adequadamente a água na bacia e segurar esse tesouro, que é a água de chuva, para não faltar água na estiagem. Se nós não fizermos isso, eu já estou antevendo um colapso no abastecimento da água da região. E eu quero fazer esse alerta aqui nessa apresentação, isso num futuro próximo, tá certo? E aí, esse conceito dessa figurinha mostra bem claro a importância da recarga da água de chuva, a importância da floresta nesse mecanismo de produção de água. Como eu falei, não adianta ter chuva para ter água doce. Entenderam? Quando não tem a floresta, é erosão do solo, aquele material todo é carreado. Vai ver o canal de Munana como está todo assoreado. Vai ver o exutório do Rio Guapiaçu e Macacu para ver como está todo assoreado antes de entrar no canal de Munana. E aí, quando chegou em janeiro desse ano, de 2024, a gente viu aquela inundação, o exutório está todo tamponado. Né? Então, as manchas de inundação, não só pelo aumento do escoamento superficial, não tem infiltração, e o assoreamento dos corpos hídricos dificulta o escoamento, é tragédia anunciada. A bacia tem que ser recuperada. É esse alerta que eu quero dar aqui nessa apresentação. Vamos lá. E eu não estou inventando moda. Essa tabelinha é uma tabelinha que está em qualquer livro de drenagem. É o coeficiente Ranoff, que a maioria das pessoas que estão nos assistindo conhece. A gente sabe que o Ranoff de uma bacia hidrográfica, uma bacia pavimentada, que é uma área urbana, o Ranoff é 0,8, 0,9. Lá em São Paulo é acima de 0,95. Está tudo impermeabilizado. A gente vê como é que está o problema de São Paulo hoje com aquelas inundações. E o problema é que São Paulo sofre todo ano lá no sistema Cantareira. Né? Então, lá na região urbana, tudo impermeabilizado. Por isso que nós temos hoje em dia os conceitos das cidades, das soluções baseadas na natureza, das cidades esponja, para você imitar um pouco a natureza e reduzir esse problema desse desequilíbrio do escoamento superficial. Agora, a gente vê que numa área com vegetação, o Ranoff, que é o escoamento superficial, é 0,8, é 0,9, é 0,10, 0,15. O que significa isso?
80% a 90% infiltra 0,10 a 0,15 é que escoa superficialmente, tá certo? Então, é dentro desse conceito ecológico, dentro desse conceito de sustentabilidade ambiental, é que eu estou apresentando a solução para o problema da crise hídrica no canal de Munana. E aí a gente vai dar uma olhada agora mais fundo na bacia do canal de Munana, né? Para vocês terem uma ideia, né? Que essas soluções que estão sendo apresentadas estão totalmente fora da realidade da bacia, que está toda degradada. Então, vocês veem a quantidade de erosão, de vossorocas, ravinas, né? Erosão do solo, que eu estou mostrando aqui nessas setinhas, e, obviamente, esses conceitos eu já encaminhei, inclusive, para o Ministério Público, né, para alertar o Ministério Público, foi um dos fatores que alertou da importância de se priorizar os investimentos na bacia, né? E a consequência dessa erosão do solo a gente vê no rio, o assoreamento dos rios. Os rios estão assoreados, e isso agrava ainda mais as inundações, gera problemas de poluição, né? Aumenta a turbidez da água, dificulta a fotossíntese na cadeia alimentar do rio, prejudica toda a biodiversidade. E os esgotos, né? A gente vê que esses rios também nas áreas urbanas, né? Guapimirim, nas áreas urbanas das Cachoeiras de Macacu, se você não tem garantido saneamento de esgoto sanitário, o Estel, que conhece bem o assunto, sabe, vai tudo para o rio. E isso tudo vai chegar lá e vai contaminar as águas, como vocês estão vendo essa figura aqui, essa mancha marrom entrando nesses rios, que também, além da desmatamento, da degradação, ele está sendo poluído e isso tem que ser resolvido. Eu não quero ter água para a população, então nós temos que resolver essa degradação. E é isso que as autoridades têm que fazer. A Petrobras está injetando dinheiro por conta do Compeg, esse dinheiro o Ministério Público está dizendo que tem que ser usado para o abastecimento de água, então ele tem que ser usado para recuperar a bacia, para recuperar a qualidade da água da bacia. Não é buscar água em outro local, não. A bacia tem água suficiente. Eu mostrei essa figurinha aqui, gente, é exatamente para explicar, quando eu faço a crítica à barragem do Guapiaçu, para mostrar para vocês que barragem não produz água. Isso aqui é uma barragem lá no sistema Cantareira, que ficou assim, né? Está cheio de barragem. Na época de estiagem, a barragem ela segura a água da época de chuva para complementar o abastecimento na época de estiagem. Só que o projeto de uma barragem ele é feito em função da vazão mínima do rio. Com o aumento do desmatamento, a vazão mínima está menor. O que está acontecendo? Eu faço a pergunta para vocês depois para a gente discutir no debate. Quem é que alimenta um reservatório de água de uma barragem? É o rio. Quem é que alimenta a água de um rio? É o lençol freático. E é por isso, gente, não é por falta de chuva que está faltando água, porque o lençol freático está sem água. E então as barragens das hidrelétricas no nosso estado, elas estão sem água, porque a bacia está toda desmatada, os lençóis freáticos não estão alimentando adequadamente os rios, que é quem alimenta os reservatórios. E isso vale para o canal de Munana também. Barragem não produz água, a gente só vai produzir água quando a gente conseguir reter a água de chuva na bacia adequadamente, com uma regularização espacial de vazões através da infiltração de água do chuva no solo. Vou falar sobre isso. Essa solução que foi dada da barragem do Guapiaçu, só para mostrar para vocês, numa área de baixada, você botar uma barragem de 5, 10 metros, olha a quantidade de inundação que você vai gerar, a estagnação hídrica, gerando perda d'água por evaporação, piorando a qualidade da água, como eu falei, pela eutrofização, produção de algas, porque o solo é fértil, vai contaminar, e para fazer essa barragem vai ter que desmatar uma área intensa para poder fazer o reservatório. Então, o Ministério Público já vetou essa solução, que não tem sustentabilidade ambiental, vai gerar desemprego, não está dentro do tripé da sustentabilidade. E, obviamente, uma solução que a gente deseja é como essa que está aqui na figura, uma solução que Nova York deu, que é uma prefeitura maior do que o Rio de Janeiro, e lá Nova York resolveu com brilhantismo o problema da crise hídrica através do projeto Produtores de Água. A Nova York deixou de construir várias estações de tratamento para tratar a poluição do rio e, ao invés de gastar bilhões para construir estações de tratamento, resolveu despoluir o rio, ao invés de tratar a água poluída, que é o que a gente tem que fazer com a bacia do Guapi-Macacu, é investir para recuperar o rio. E Nova York fez o projeto Produtores de Água, reforçou a infiltração, fez o reflorestamento, protegeu com vegetação ciliar os rios, pagava $10 mil por ano aos proprietários de terra
Isso é política pública. O nosso Estado tem que criar essa política pública. Nós temos que criar fatores de estímulo para criar produtores de água, para a gente poder recuperar nossas bacias, que o proprietário dessas terras vai valorizar suas áreas, vai produzir água e vai ganhar dinheiro, e ter práticas de produção no nosso solo agrícola, pecuária, produtivas, sem degradar os recursos hídricos. Isso é possível, como eu vou mostrar para vocês. A solução, hoje em dia, que se fala muito de recarga artificial de vazões, me desculpe a sinceridade, gente, mas aqui no Brasil é palavrão. Falar em recarga artificial de vazão é palavrão no Brasil. Me desculpe a sinceridade. Aqui é uma bacia de recarga lá no Arizona. Lá o clima é desértico. Chuva é tesouro. Toda gotinha de chuva vai para a bacia de recarga, eles infiltram e dão outorga para isso. Quem faz isso não é o governo, não, é o proprietário. E, na realidade, eles retêm água na bacia para melhorar a qualidade do solo, e isso tem uma importância enorme no Rio. Então, a recarga artificial é feita lá porque lá não chove, o clima é desértico. Aqui, nós nos damos ao luxo de deixar a bacia toda desmatada e perder toda essa água na época de chuva, e aí chega na Chazem e falta água, com uma montanha de água sobrando. Então, basta a gente procurar pegar um DX do que os americanos fazem lá no Arizona, que lá não chove, aqui chove, para poder imitar um pouquinho o que eles fazem, reter água de chuva na bacia adequadamente, para segurar, infiltrando essa água, como em bacias de recarga. Olha aqui um outro projeto no Arizona, em Tucson, de várias bacias de recarga, todas elas com outorga. E você vê aqui, num período que não chove, essa manchinha preta que vocês estão vendo aqui na bacia de recarga é onde a água chega. Na hora da chuva, aquela área fica toda inundada. Você constrói um diquezinho naquele grotão onde a água desemboca no rio, e na hora de chuva toda essa área fica inundada. Acabou a chuva, algumas horas depois aquilo tudo infiltra, não vai nada para o rio. Tudo alimenta o lençol freático. Você pode construir valas de infiltração. Isso aqui é um exemplo de vala de infiltração que a Embrapa implantou lá no sul do Brasil. Você coloca as valas de infiltração em paralelo, seguindo as curvas de nível, então toda a água que cai na encosta vai infiltrando, não vai nada para o rio. Aí eu pergunto para vocês, é uma grande empreiteira que constrói isso? Não é. Quem vai fazer isso são pequenas e médias empresas, utilizando mão de obra local com a devida assessoria técnica. Está dentro do tripé da sustentabilidade. São obras baratas, essas obras geram impacto positivo, que melhora a umidade do solo, fixa a vegetação, evita o carreamento de agrotóxicos e fertilizantes para o rio, gera economia para o agricultor, porque ele evita a perda de agrotóxicos e fertilizantes, ele reduz os custos com irrigação, porque você tem mais umidade do solo, e são práticas que vão ajudar a população e vão ajudar o meio ambiente. Mas, infelizmente, falar isso aqui, me desculpe a sinceridade, no Brasil e no Rio de Janeiro, é uma coisa totalmente que não existe. O que se faz é alguma atividade pontual ou de pouca significância. Nós temos que colocar isso como política pública de Estado, para a gente recuperar nossos recursos hídricos. Quando você faz esse tipo de intervenção, você não só garante mais água na estiagem, como você está amenizando o sofrimento da população na época de chuva. Deu para vocês entenderem? E aqui mostra esse sistema das valas de infiltração. Aqui você tem as folhas das árvores que vão mexendo, tudo isso vai infiltrando, a água que passa por uma vala vai quando cai na outra. Toda essa água na encosta vai infiltrando ao longo do tempo e recarregando o lençol freático. Você, ao mesmo tempo, protege o solo contra erosão, infiltra água de chuva, ou seja, é uma solução baseada na natureza, que é uma solução cinza, não é fazendo necessariamente reflorestamento. O reflorestamento ele é necessário, mas ele demora vários anos para florescer. A obra de recarga que você implantou, com a primeira chuva, ela já está produzindo água doce. Você está entendendo? Então, você fazendo um programa de recuperação ambiental com reflorestamento, agregando com a recarga artificial, mantendo o solo produtivo com agricultura, com pecuária, né? Você consegue reverter o problema da crise hídrica. Nessa figurinha que está na minha tese de doutorado, eu apresento o conceito de solução de um projeto de produtores de água numa bacia degradada. Por exemplo, nas áreas íngremes, você constrói soleiras de encosta. Qual é o objetivo delas? Elas também são construídas paralelas ao longo das curvas de nível, e elas vão dissipando a energia do escoamento para reduzir a capacidade erosiva e retendo o material sólido. Ela não infiltra muita água, ela protege o solo contra erosão, junto com o reflorestamento. Inclusive, é uma APP, são áreas íngremes que tem que ter vegetação nativa, mas se a área já está degradada, vamos implementar
estruturas de proteção do solo para segurar e controlar a erosão. Nas áreas de declividade intermediária, que é a zona dinâmica da bacia, aí sim você implementa as valas de infiltração, as valas de terraceamento, junto com o reflorestamento, sempre quando for possível, e você vai infiltrando aquela água sem prejudicar a produção do solo de alimentos. E nessa área plana e baixa, que é normalmente muito mais utilizada para pecuária, né, você pode construir as bacias de recarga. Na hora da chuva, você inunda aquela área inteira, aquela água toda vai infiltrando depois de algumas horas, depois que acaba a chuva, e, obviamente, na hora da chuva, o gado vai subindo para áreas mais altas, e você, com isso, está fazendo o que a gente chama em engenharia de recursos hídricos, um manejo hídrico na área rural, a implementação de intervenções na área rural. Na área urbana, a solução é diferente, tá? Mas para você infiltrar a água de chuva e, obviamente, garantir a vegetação ciliar, né, na margem dos rios, que é uma obrigação, de acordo com o Código Florestal Brasileiro. Nós temos que ter vegetação ciliar, porque a vegetação ciliar protege o rio contra a poluição de origem difusa, ajuda a amortecer a propagação das ondas de enchente, gera um microclima fundamental para a biodiversidade do rio e para o ecossistema natural continental, né? É uma região de um ecótono entre o ecossistema continental e o ecossistema hídrico. E aí, o que você consegue como consequência? Aquele hidrograma que eu mostrei para vocês, pontudo, e o pico da chuva próximo ao pico do hidrograma, o pico da chuva está próximo do pico do hidrograma. O que significa isso? Uma bacia degradada, choveu, em 5 minutos a água está lá embaixo no rio. Então, você aumenta os picos de enchente na época de chuva, com muito escoamento superficial, e na época de estiagem a vazão mínima está pequenininha, que é exatamente o que acontece no canal de Munana. Se você começa a recarregar a água de chuva, o rio vai responder, segurando a água de chuva e infiltrando, o hidrograma resultante é esse pontilhado aqui. Você vai amortecer as enchentes durante a chuva e o pico da chuva fica mais defasado do pico da enchente. E na época de estiagem, você aumenta a alimentação da água subterrânea na época de chuva e na época de estiagem. E você tem uma vazão mínima, você pode duplicar, triplicar ou até mais. E a gente vê que nós temos essa água disponível para conseguir tranquilamente esses 5 metros cúbicos por segundo na bacia do Imunana, formada pelo rio Guapiaçu e Macacu, que estão os dois rios aqui. E, como eu já mostrei, a vazão média dos dois rios, a vazão média é superior a 20 metros cúbicos por segundo. É superior tranquilamente a 15. Eu não posso falar com precisão, porque não se mede vazão no exutório, gente. Nós temos que começar a medir vazão ali para ter uma posição real da disponibilidade hídrica. Mas eu posso dizer para vocês que, tranquilamente, tem mais do que 15 metros cúbicos por segundo. Se hoje a SEDAI capta 6 a 7 metros cúbicos por segundo, você pode chegar tranquilamente a 12, 13, que a bacia vai garantir, desde que eu saiba atuar adequadamente na bacia, o que não vem acontecendo hoje. Tá certo? E aí eu apresento aqui para vocês como é que está a situação do mapa de uso e ocupação do solo da bacia do Guapi-Macacu. Aonde vocês estão vendo essa área em amarelo aqui, é onde passa o rio. Você sabe o que é essa área em amarelo aqui? Sabe o que é? É agricultura, gente. O lençol freático está baixo, a população está abandonando o terreno e está plantando tudo perto do rio, porque aí eles estão pegando para fazer irrigação, bombeando água do rio, porque o lençol freático está sendo rebaixado. Dá para vocês entenderem? Essa área que está em laranja, em rosa, em creme, é pecuária. Área abandonada de pecuária e pecuária. A área de agricultura é essa área amarela que está do lado dos rios. Tá certo? E essa área que está em vermelho, né, aqui, na figura, é exatamente a ocupação urbana, a área urbana, que é o caso aqui de Cachoeira de Macacu, aqui de Guapi, tá certo? E, obviamente, que vão gerar todos os problemas de esgotos, etc., que vão acabar também gerando problema de poluição hídrica. E você tem aqui nas partes altas, então, as vegetações a nível primário e a nível secundário também, devido à processo de sucessão ecológica. Então, em que consiste a apresentação da minha proposta para resolver a crise hídrica no canal de Munana? O estudo que eu fiz com os meus alunos da UERJ, ele consiste em utilizar apenas as áreas de pecuária abandonadas, onde não tem agricultura, essa área creme que está aqui, e transformar essas áreas que hoje em dia
elas são degradadas em áreas de recarga artificial, recarregar água de chuva, certo? Esse é o objetivo desse estudo que eu fiz com meus alunos num projeto de graduação para avaliar essa possibilidade de substituir a barragem do Guapiaçu pela a solução de recarga artificial na bacia para garantir a mesma vazão, só que gerando impactos ambientais positivos. Você vai infiltrar água no solo e não degradar o rio Guapiaçu, que é o que a barragem do Guapiaçu vai fazer. E aí, o que nós fizemos? Eu não tinha dados de vazão. O único dado que eu tinha disponível é de chuva. Então, aquilo que eu falo para vocês, quem não tem cão, caça com gato. Então, eu fui ver o que eu tinha disponível. Então, eu peguei os dados de chuva e apliquei o método de Thyssen, né? A distribuição espacial da chuva. Eu tenho a chuva total de cada ano dentro da série histórica. E aí, eu peguei os dados de chuva e fiz uma avaliação aproximada daquele volume de chuva que eu tinha de dados medidos da bacia dentro da série histórica. Eu tirei 70% daquele volume, considerando as perdas de água por evapotranspiração, transpiração diretal e evaporação, e considerei um runoff, mesmo aplicando a recarga artificial, você pode filtrar tudo para ser mais conservador, um runoff só de 0,3. E aí vi qual é o deflúvio que eu teria de chuva que ia sobrar para eu poder usar. Entenderam? E aí eu fiz isso para a bacia do Guapiaçu, pegando a série histórica em todos os meses ao longo da série histórica, tá certo? E integrei ao longo do ano e cheguei a um montante utilizável para você aproveitar com recarga de aproximadamente 180 milhões de metros cúbicos. Você sabe qual é o volume acumulado na barragem do Guapiaçu? 90. Você pode acumular o dobro de água, só que fazendo intervenção positiva. Então, gente, essa conversa de que não tem água na bacia, de que não tem chuva, me desculpem, eu não concordo. Chuva tem, e a gente está mostrando aqui que chuva tem, tá certo? Agora, essa chuva, a bacia não está sabendo reter essa chuva porque ela está doente, como eu falei, está degradada. Aí, o que eu fiz para ser mais conservador ainda? Aí eu falei com meus alunos, eu quero pegar a situação do ano mais seco, eu não quero pegar o ano médio. O ano mais seco, gente, foi o ano de 1978. E aí eu fiz a mesma coisa somente para esse ano. O que choveu naquele ano? Aí eu abati os 70% de evaporação, considerei um runoff de 0,3, e o que sobrou de água para eu poder aproveitar? E eu peguei mês a mês, ao longo dos 12 meses do ano, e integrei, deu 126 milhões de metros cúbicos, 50% a mais do que a barragem do Guapiaçu. Então, você tem uma alternativa de solução mais barata, que vai valorizar o terreno dos agricultores, que você vai ter mais água, vai reduzir as inundações na região, tá certo? Vai dar mais segurança hídrica para as inundações na época de chuva e para a escassez de água na época de estiagem. E, infelizmente, não é feito isso, né? Agora, não cabe a mim decidir. Cabe ao governo do Estado decidir as políticas públicas para a região, qual é a melhor solução. Ou é a solução baseada na natureza, usando a bacia do Rio Guapiaçu, ou pegar soluções faraônicas, tirando água de outro rio e gerando vários impactos ambientais negativos. É a solução que o gestor público tem que tomar e adotar as melhores soluções. E, no meu entender, a melhor solução é aquela com sustentabilidade ambiental. Eu mostrei aqui um esquema de um conceito de solução, apresentei para meus alunos, para a bacia. Então, por exemplo, nessas áreas verdes, são áreas onde eu estou propondo, são as áreas mais planas e baixas, próximas ao rio, as bacias de recarga, esse verde claro, essa aqui é a verde escura, é a vegetação natural. As áreas em azul aqui no mapa são as áreas com recarga artificial, que são aquelas áreas de pastagem abandonada. Vejam bem, eu não mexi em área agrícola da região. Eu só mexi nas áreas de pastagem onde não tem agricultura, tá certo? E o que está em vermelho, propor soluções para controlar o saneamento de esgoto e lixo, principalmente esgoto, para não entrar nos rios, tá certo? Então, essa foi a solução que eu adotei, que a gente apresentou para os meus alunos, fiz publicação em artigos, etc. E aí, eu queria agora concluir falando sobre um assunto específico, pontual, na bacia do canal de Munana,
que é... Aqui eu estou apresentando para vocês a situação do canal de Munana. Vocês podem ver como é que está a situação de degradação aqui no entorno. Tá certo? Então, o problema dessa bacia existe um fator diferente. Eu apresentei uma solução genérica de recarga artificial. Mas essa bacia do Guapiaçu e do Macacu, ela recebeu uma intervenção antrópica que foi impactante a bacia, né? Que eu vou mostrar para vocês a importância de nós medirmos a vazão no exutório do Rio Guapiaçu, no canal de Munana, e no exutório do Rio Macacu, no canal de Munana. Medir a vazão, cobrindo de forma permanente ao longo das 4 estações do ano, montar a curva-chave, e a partir da curva-chave, com a medição diária de níveis d'água, você traçar essa curva-chave, tendo vazões e níveis d'água, e você, de forma confiável, conhecer essas vazões. Tá? Mas o que aconteceu na bacia do Guapiaçu? Você precisa saber, na bacia, no canal de Munana, pegando as vazões do Guapiaçu e do Macacu, como é que está a situação de vazão no rio, e possivelmente você vai comprovar o que está acontecendo aqui. Pico de enchente grande na época de chuva e a magnitude desses eventos, e como é que está a situação na estiagem, onde o lençol freático está com pouca contribuição, tem vazões mínimas baixas. Isso aí, você montando o hidrograma, você calcula exatamente a contribuição de água subterrânea e superficial, porque a separação de hidrograma, isso é um trabalho de rotina em hidrologia, pegando medição de um ano hidrológico. Você faz para as 2 bacias para você ter um diagnóstico preciso. Mas o grande problema lá foi gerado pelo DNOS no final do século passado, né? E o DNOS, para possivelmente acabar com os problemas de proliferação de mosquito na região, nessas áreas de baixada que tinham inundações, o DNOS fez a drenagem da água subterrânea para poder evitar esse problema sanitário, né, de proliferação de mosquito, possivelmente por conta disso. Né? Só que o DNOS, quando ele fez essas intervenções, ele fez, junto com os canais de drenagem do terreno, ele fez um trabalho de aprofundamento e canalização, como vocês estão vendo aqui, do Rio Macacu e seus afluentes, do Rio Guapiaçu e seus afluentes, e do Rio Macacu. Vocês estão em alguns afluentes aqui do Guapiaçu também. Houve um trabalho de aprofundamento para poder drenar melhor a água do sistema de drenagem. E aí não se deu muita ênfase à parte ambiental. Tá certo? Qual foi a consequência dessa intervenção para poder acabar com o mosquito? Esse rebaixamento da calha do rio Guapiaçu e Macacu gerou, obviamente, um rebaixamento do nível d'água. Como eu já expliquei para vocês, o rio ele drena a água subterrânea. Então, essa obra, que não teve sustentabilidade ambiental, feita há várias décadas atrás pelo DNOS, gerou um grave desequilíbrio hídrico na bacia do Macacu e do Imunana, com fins, óbvio, de controlar a proliferação de mosquitos, mas que gerou outros problemas, inclusive agravando a inundação. Por quê? Você, ao rebaixar o nível do lençol freático do rio, a calha do rio, você rebaixou o nível do rio, consequentemente, você está puxando mais água do lençol freático, tá certo? Então, aumentou na época de chuva a contribuição do lençol freático, concentrando mais vazão nas partes baixas do rio Guapiaçu e Macacu, que está todo assoreado. Então, você está agravando a inundação com essa obra que foi feita, ao invés de melhorar, piorou a inundação e, na realidade, gerando problemas para o canal de Munana, por questões de assoreamento, etc. E, no período de estiagem, como o nível o lençol freático que alimenta o rio, mas como o rio tem cota baixa, o lençol freático está sem água. Independentemente de eu fazer uma recarga de água de chuva, o rio vai drenar essa água toda do lençol se eu não elevar o nível. Se eu não elevar o nível da água do rio, não vai resolver só a recarga. Eu tenho que mexer na calha do rio Guapiaçu e na calha do Macacu para poder elevar o nível, para não deixar essa obra inadequada que o DNOS fez drenar a água subterrânea. Eu mostro isso para vocês aqui. Aqui está um exemplo do rio Guapiaçu, o que eles aprofundaram e dragaram e jogaram o material da dragagem, formando diques na margem. E aí a gente vê o que aconteceu em janeiro desse ano, com o aumento do desmatamento. Ao rompimento do dique, toda essa área foi inundada. Né? Então, você tem problemas de assoreamento
e, obviamente, agravando as inundações, como eu expliquei para vocês. E os canais de drenagem que o DNOS fez, eu fiz inspeções na região e a gente tem como ver isso, teoricamente, você tem as válvulas flap no rio, por exemplo, com a Piaçu, que só permite o escoamento do canal de drenagem para o rio na época de chuva, certo? Drenagem é na época de chuva. Na época que o nível do rio está mais alto que o canal de drenagem, ele não deixa a água do rio entrar para não inundar as áreas. Deu para vocês entenderem? Só que o que está acontecendo lá? Essas válvulas flap não tem manutenção, não tem conservação, está tudo emperrado, então não funciona. Então, é o caos. Gente, me desculpe, é o caos geral. É o caos. Então, a consequência é isso, gente. Chega na época de chuva, é tragédia com inundação. E eu já estou dizendo para vocês, agora está começando o período de chuva. É só esperar quando chegar dezembro, janeiro, fevereiro, pico da chuva, como vai ficar a região. E aí as pessoas vão falar que o problema são só as mudanças climáticas que estão agravando as chuvas. Quando chegar em setembro do ano que vem, vão começar a falar a mesma coisa. E claro que a mudança climática tem influência, mas o problema grave é esse problema local que tem que ser corrigido. Portanto, para concluir a minha apresentação, eu apresentei, estou apresentando aqui as causas desse problema do DNOS, que gerou esse aprofundamento do canal, tá certo? E, obviamente, eu estou propondo esse tipo de solução que eu estou mostrando para vocês, além da recarga artificial e do reflorestamento na bacia, para recuperar a capacidade de produção de água na bacia. A minha sugestão, a partir de um monitoramento do solo, para monitorar a capacidade de permeabilidade do solo, as melhores áreas para fazer a recarga, além do monitoramento hidrométrico, medir vazão e qualidade de água também do rio, ao longo do rio principal, Macacu, Iguapiaçu e dos seus afluentes, para você ter um diagnóstico preciso da distribuição de vazões. Nesses trechos que foram canalizados pelo DNOS, é importante se fazer uma obra que eu estou propondo, a implantação de comportas basculantes ao longo do rio, espaçadas adequadamente, para poder gerar a elevação do nível d'água do rio. Então, você vai implementar em função do rabo dessa curva de remanso que você vai gerar com essa comporta, você vai implementando as demais e, com isso, você vai elevando o nível d'água do rio. Qual é o objetivo dessa intervenção? Não deixar o nível baixo do nível d'água do rio, rebaixar o lençol freático. Você elevando o nível do rio, você segura a água subterrânea durante o período de chuva e durante o período de estiagem. Agora, o que acontece na hora de uma chuva intensa? Essa barragem não pode gerar inundação. A comporta basculante, na hora de uma chuva intensa, você então abre, desativa ela para deixar aquela onda de enchente passar e ir embora para a Baía de Guanabara. Acabou a chuva, acabou a onda de enchente, você fecha de novo a comporta para manter o nível do rio alto, para não deixar drenar o lençol freático. Deu para vocês entenderem a hidráulica do processo? É uma intervenção muito mais barata do que todos esses conceitos que estão sendo discutidos aí, que vai gerar a correção de uma obra errada sob o aspecto hidráulico e hidrológico, pode ter até uma função sanitária, mas sob o aspecto hidráulico e hidrológico é uma obra errada do DNOS, que está gerando repercussões de agravamento das inundações na época de chuva, pelo aumento do aporte de água subterrânea na parte baixa dos rios e, obviamente, na época de estiagem, pelo risco de um colapso de água, porque quem alimenta o canal de Munana é quem alimenta os rios Guapiaçu e Macacu, que é o lençol freático, que está sendo suas águas de recarga e de escoamento em risco. Olha essa figurinha que eu estou mostrando para vocês. Quando o nível do rio está mais alto, ele vai segurando o lençol freático. Se você está baixando a água do rio, ele vai drenando a água subterrânea. Entenderam? Você, com isso, vai corrigir o problema com atuações de calha, elevando o nível de água do rio Guapiaçu e Macacu nos trechos que estão canalizados apenas, não é o rio inteiro, somente nos trechos canalizados. E implementar intervenções sustentáveis na bacia com soluções baseadas na natureza para recuperar a capacidade de recarga de água de chuva que chove muito na região, controlar a erosão do solo para reduzir o assoreamento. Agora, a SEDAI tem que fazer a sua parte, desassorear o canal de Munana, né? O INEA tem que fazer a sua parte, desassorear o exutório, né? Para poder a água escoar melhor na época de chuva. Então, eu estou propondo, para concluir, algumas medidas de enfrentamento para a crise hídrica no canal de Munana. Tá?
Então, primeiro, as primeiras são todas elas implementação de intervenções sustentáveis. Primeiro, um programa de monitoramento hidrométrico e de qualidade de água representativo dos rios Guapiaçu e Macacu e dos seus afluentes, ou seja, você medir vazão e qualidade de água, né, a cada 3 meses para cobrir as 4 estações do ano, para você ter uma avaliação da carga de poluição, vazão vezes concentração, e ter uma avaliação de como está se comportando a vazão para você ter curvas-chaves confiáveis dos rios principais, dos seus afluentes, para você ter um diagnóstico preciso da distribuição de vazões nas bacias do Guapiaçu e do Macacu, porque, às vezes, alguma subbacia está bem manejada, a outra está degradada. Você, com isso, vai planejar intervenções corretivas a partir de um monitoramento bem feito. Junto com o monitoramento de vazões, é importante, é óbvio, ter um monitoramento de uso e ocupação do solo por georreferenciamento para controlar o aumento do desmatamento, o aumento do crescimento desordenado. Intervenções de controle de erosão dos solos, como eu já expliquei. Reflorestamento das APPs, priorizando as APPs, claro. Áreas íngremes, que grande parte já tá preservada na região, e o que não tiver reflorestar, e as faixas marginais de proteção dos rios. E aí eu daria a seguinte sugestão: como as faixas marginais, em grande parte, já estão ocupadas pelos agricultores locais para tirar o seu ganha-pão, se prevê, se implementar a recuperação das faixas marginais de proteção com espécies arbóreas que gerem produção de alimentos, porque, ao mesmo tempo, você protege o rio e gera renda para os proprietários de terras da região que têm usado a margem para isso. Você tentar compatibilizar, né, o Código Florestal, né, que hoje em dia está tudo desmatado com ocupação agrícola, as faixas marginais. É substituir as agriculturas de hortaliças e outros por espécies arbóreas para proteger o rio e produzir alimentos da mesma forma. Por quê? Outros tipos de culturas, né, que pode ter na região, você pode fazer no solo, porque o solo vai estar recarregado, vai ter mais água, vai ter mais umidade e vai ficar mais produtivo, consequentemente. Obviamente, temos que medir vazão no exutório do Guapiaçu e Macacu. Esse conceito, não dá para medir porque não tem acesso. Gente, o homem consegue ir à Lua. Será possível que a gente não consegue medir a vazão e a qualidade de água a cada 3 meses no canal de Munana? Tem que se fazer um acesso a esses locais para você conseguir medir. Eu estou comentando isso que eu já tive no evento da Baía de Guanabara do comitê, e foi dito isso: a gente não mede porque não tem acesso, é brincadeira. Vocês desculpem eu falar isso, mas isso é inadmissível. Se a gente está querendo combater crise hídrica, tem que conhecer esses rios, tem que monitorar a vazão no exutório, qualidade de água, traçar o hidrograma, medir qualidade de água para ter como é que está se comportando a carga de poluição ao longo do ano, para buscar a solução dos problemas. Substituir a sugestão que eu tenho dado, inclusive já levei para o Ministério Público, o canal desarenador da SEDAI. Se nós estamos com uma crise hídrica, no meu entender, não é compatível você ter um canal de terra ligando o canal de Munana à estação elevatória de água bruta. Você deve ter perda d'água por infiltração ali. Substituir aquele canal desarenador, onde deve ter perda d'água numa região que tem carência, por um canal de concreto, gente, que a perda d'água é 0. Você pode substituir para reduzir perdas de água, que é um dos fatores fundamentais para combater crise hídrica. Não é só botar barragem, fazer transposição de vazão ou essa solução ecológica. É também reduzir o consumo e ter soluções que evitem perdas de água. Então, a minha sugestão também em relação a esse canal desarenador ser substituído por um canal de concreto e se construir um desarenador próximo à tomada d'água, como é feito no Guandu. Faz um desarenador ali, depois do desarenador bota um canal adutor em concreto, levando até a estação elevatória. É a minha sugestão para você reduzir perdas de água e melhorar a gestão da água bruta no sistema da SEDAI. As comportas FLAP é outro absurdo. É um absurdo a população sofrer todo ano com as inundações e as comportas FLAP emperradas. Por quê? Você faz o elefante branco e não prevê manutenção e conservação. Todas as soluções que eu estou dando aqui dependem de manutenção e conservação, inclusive a recarga artificial de água subterrânea. E isso tem que estar no orçamento do governo.
tem que ter dinheiro para isso, e isso vai gerar renda. Quem vai fazer esse trabalho são os moradores locais. Por isso que essas intervenções têm sustentabilidade. É um dinheiro pouco, mas tem que estar previsto no orçamento, e você tem que estar sempre investindo para manter o sistema funcionando sempre bem. Estou concluindo. Recarga artificial tem que ser implementada para você, essa quantidade enorme. Você sabe quanto que chove na bacia do Guapiaçu? Chove mais de 1.500 milímetros por ano, tranquilamente, em alguns anos, mais de 2.000. Gente, é um absurdo faltar água nas estiagem, você tem que ouvir que o problema é falta de chuva. Não é, né, gente? A chuva é para correr na época de chuva. Então, temos que recarregar essa água de chuva, obviamente, nas áreas aclivosas, botando bacias de recarga, botando valas de infiltração, tá certo? E, obviamente, nas áreas planas e baixas, como eu falei aqui, botando bacia de recarga e transformar toda essa área em área de filtração, e, junto com isso, fazer aquela intervenção de calha para elevar o nível da água, corrigir aquela obra inadequada que o DNOS fez, para não drenar a água subterrânea, que é o que está acontecendo hoje, como eu mostrei para vocês. E, por último, ampliar. Como é que a gente vai implementar isso tudo? A partir de uma política pública que estimule o programa Produtores de Água na região, como Nova York fez. Essas intervenções todas que eu estou propondo podem ser implantadas em parceria com os proprietários de terras locais que querem produzir alimentos e querem também ajudar a salvar o rio. Então, é uma parceria da população, dos proprietários, e isso tem que ter dinheiro para você pagar pelos serviços ambientais, para eles preservarem o manancial, né, como Nova York fez. E, por último, as cidades da região, especificamente Guapimirim e Cachoeiras de Macacu, fazerem o saneamento de esgoto, saneamento de resíduos sólidos, procurando soluções sustentáveis, transformar lodo de esgoto em composto orgânico, transformar resto de comida em composto orgânico, para fazer reflorestamento, para recuperar solo degradado, fazer políticas sustentáveis. Inclusive, esse livro que eu escrevi recentemente, Estel, eu escrevi um livro recente, agora, que está publicado na editora da UERJ, que fala exatamente isso. Para eu viabilizar o saneamento de uma cidade, eu tenho que pensar em soluções integradas e sustentáveis. Eu não posso pensar em fazer o saneamento do resíduo sólido e jogar resíduo sólido no aterro sanitário. E, especialmente, 50% do resíduo sólido urbano está onde estão os restos de comida. Reaproveitar isso como composto orgânico, né? Reaproveitar o lodo dos esgotos que as concessionárias geram no tratamento como composto orgânico, para recuperar a bacia hidrográfica, baratear reflorestamento. Com isso, eu estou ajudando a produção de água, estou ajudando a controlar a inundação e estou barateando o descarte, porque daqui a pouco, gente, não tem mais lugar para descartar resíduo, porque não tem mais área para ter aterro sanitário. Você, com isso, faz uma gestão sustentável de resíduos, com reuso de esgoto, reaproveitamento de lodo, você, com isso, usando o resíduo para ajudar e baratear o reflorestamento. Isso tudo é um trabalho integrado e sustentável que tem que estar dentro de políticas públicas e com práticas agrícolas na região sustentáveis para reduzir o uso de agrotóxico, que esses rios são mananciais de água, procurar estimular produtos orgânicos. Isso aí é assessoria técnica e estímulos que o governo pode dar para você proteger a água de Niterói, proteger a água de São Gonçalo, a água do leste. Se você deixar esse negócio solto, cada vez mais o abastecimento da população vai estar em risco e os moradores da região vão sofrer mais e mais nos períodos de chuva. Gente, era o que eu tinha a falar e me coloco à disposição aí para as perguntas e para o debate. Obrigado aí, Estel. O Adax, aqui fala o Estel aos que chegaram atrasados. Nós somos da DTE, de Recursos Hídricos e Saneamento. O Adax, brilhante, meu amigo. Eu já sabia que você é um homem que está estudando isso. Eu e o Poggi nos encontramos, quando nós nos conhecemos, foi numa bacia de um rio, no lote 15, em Belfort Roxo, que estava tinha sido dragado e todo o material tinha sido deixado nas margens e estava voltando para dentro do rio. Ou seja, o que você coloca hoje é tão amplo e é tão fantasticamente competente, vamos dizer assim. Obrigado. Nós temos que fazer avançar isso. Você está dando soluções, você não está apenas mostrando o problema. Você está dando soluções. Eu, quando fiz um dos meus cursos de pós-graduação, eu fui fazer estágio lá naquela estação de tratamento da Penha.
E você sabe o que o pessoal fazia quando chovia muito? Abria os tanques de lodo para a Baía de Guanabara. Lamentável, não? Quando chovia muito. Porque não, o equipamento, por exemplo, para fazer as placas com os lodos, já não funcionava há anos. Ou seja, quando você faz, inclusive, essa proposta, que foi a última, quase a penúltima, de usar o lodo para reflorestamento, está aí. Porque o nego diz assim, não, mas ninguém quer o lodo. Quer dizer, é um projeto, um programa completo. Eu não vou falar mais, eu sou um técnico também. Não, mas, Estel, deixa eu só complementar isso que você falou, porque para você fazer o reaproveitamento tem um custo. Então, como é que a gente consegue viabilizar isso? A partir de políticas públicas. Todas essas concessionárias de saneamento, elas têm um licenciamento ambiental. O órgão ambiental tem que dizer o seguinte, para você ter a licença, se for viável fazer o reaproveitamento de lodo, é essa solução que você tem que usar, não é descartar em aterro sanitário. Vai ficar mais caro, mas é uma solução mais sustentável. O licenciamento é para isso. O licenciamento não é para simplesmente aprovar um projeto. Esse projeto tem que ser analisado. Existe alguma solução mais sustentável em que eu possa trabalhar para reaproveitar o lodo? Se esse lodo tem potencial de reaproveitamento, você não vai descartar em aterro, não. Você vai ter que fazer transformar em lodo investindo mais. Agora, se o órgão ambiental não exige, né, é porque isso é que eu falo, é política pública para você ter um licenciamento que realmente vá obrigar a concessionária a buscar soluções sustentáveis. Tá certo? Porque o empresário ele pode buscar uma solução, mas ele vai ter um retorno econômico depois, mas ele, às vezes quer o lucro de curto prazo, então ele não está errado. Agora, se eu não tenho uma política pública que obrigue ele a fazer aquela solução, alguns vão fazer e outros não vão fazer. Agora, se você tiver um licenciamento bem feito, porque às vezes você tem ligações clandestinas de esgoto sanitário, que você tem muitos poluentes químicos, que torna inviável você fazer o reaproveitamento de lodo. Agora, se o lodo é viável, não tem esse negócio de descartar em aterro sanitário. Isso é o que eu penso. Né? A gente fala, eu estou vindo do Canadá, minhas filhas estão lá, Estel. Eu tive numa cidadezinha pequena, lá no Canadá, Waterloo, Kitchener. Lá, a coleta seletiva, eles botam resto de comida dentro da coleta seletiva, resto de comida, lixo resíduo reciclável e o resíduo comum. E eles reciclam, enquanto aqui no Rio de Janeiro, com uma prefeitura rica, a gente recicla menos de 5% e 95% descarregamos no aterro lá em Seropédica. Nessa cidadezinha pequena, lá no Canadá, eles reciclam 65%, porque 30% é o reciclável, que lá funciona, tem política pública, tem campanha de conscientização da população separar, e os restos de alimentos eles transformam em composto orgânico para vários fins, com bens, com retorno econômico, e ainda reclamam que vai 30 e poucos por cento para aterro, tem que melhorar. Então, para você ver como nós estamos distantes da sustentabilidade nas políticas públicas no Brasil, isso pode e deve ser corrigido, mas enquanto as políticas públicas não priorizarem soluções sustentáveis, né, nós vamos continuar com esse conceito de descarregar lodo de esgoto em aterro, jogar esgoto tratado em rio, esgoto tratado que tem potencial de reuso, que poderia ser reaproveitado para outros fins, e você descartar isso no rio, não só é um desperdício, poluição é desperdício, como não é sustentável. Por isso que eu dei essa sugestão às prefeituras pequenas, se elas tiverem políticas públicas a nível de governo do Estado para estimular essas soluções, gerar um retorno para as concessionárias, que devem ser parceiras, grande parte das concessionárias já estão fazendo essas políticas. É isso que nós temos que buscar. E esse evento aqui eu acho que é importante para a gente melhorar essa conscientização dos profissionais da engenharia, dos profissionais de saneamento, para a gente, dos profissionais que trabalham nas políticas públicas, que trabalham nos órgãos públicos. Eu acho que esse evento aí, que está sendo promovido pelo Clube de Engenharia, tem realmente esse grande valor aí de tentar melhorar e melhorar a conscientização na busca de soluções sustentáveis e baseadas na natureza, que esse é o conceito da minha apresentação. Né? Tá, desculpa eu ter falado aí, Estel, falei muito aí. Quem quer falar? Alguém quer fazer a pergunta? Quem se apresenta? Pode entrar. Hein? Boa noite. Boa noite. Oi, Frederico, boa noite. Frederico, eu sou engenheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado de Janeiro, professor da UERJ também, colega aí.
do Adacto. Prazer revê-lo. Parabéns, Adacto, aqui. Cheguei em casa até agora, vendo sua palestra dirigindo o carro. Tá? Obrigado, Frederico. É. Uma honra muito grande para Brilhante, mim. como sempre, tá, Adacto. Eu só queria acrescentar, então, tem realmente dúvidas. Minhas dúvidas realmente são a parte econômica dessas intervenções todas, né? Você já tem uma estimativa dessa parte econômica, todas as intervenções. Eu também queria lembrar que, além de São Gonçalo e Niterói, tem Itaboraí e Maricá se beneficia do Com sistema de certeza. Lana, tá? E que também, em relação à produção de água, produtores de água e floresta, ou a situação de pagamento de serviços ambientais, já tem até lei no estado, vão passar alguma situação no estado de Janeiro, e eu acho que o pioneiro aqui no estado foi em Rio Claro, se não me engano, no Comitê Guandu, que teve Sim, alguns produtores de sim. água e floresta, que não foi tão assim replicado, poderia ser também, eu concordo, essa situação do pagamento seria interessantíssima. Então, eu acho que é brilhante essa situação aí. Acho que tem que realmente, essa obra faraônica, nosso amigo, né? Que lá de, já sabe quem é, né? Lá do Taquaril, né? Que eu sempre achei faraônica essa obra, eu acho que é inviável, né? Tanto para cá quanto para lá, os dois lados, né? Eu acho muito complicado, né? Então, é uma solução base natureza, eu acho que é a solução. Eu só fico na dúvida, minha pergunta é a seguinte, tem um estudo que já fez a parte econômica e todas as intervenções para essa bacia, assim, para fazer um comparativo econômico, porque apesar de não ser esse tudo autossustentável, tem um custo que pode ser elevado dependendo do tipo de intervenção. Chegou a ser feito algum estudo econômico, tem um estudo já em relação à bacia agora? Congelou. Mas já entendi a pergunta. Congelou, Frederico. Posso responder, Estel? Responde, com Então, vontade. vamos lá. Primeiro, a primeira pergunta que o Frederico fez, já foi feito algo desse tipo em algum lugar? Eu mesmo falei na minha apresentação. Veja Nova York. Custo. Nova York tinha que gastar 10 bilhões de dólares para construir estações de tratamento para tratar a água do rio Hudson, que estava sendo poluída. E aí, dentro das políticas públicas, a prefeitura de Nova York tomou uma decisão. Ao invés de gastar os 10 bilhões, vamos despoluir o rio para não ter que fazer a estação de tratamento, que a água de qualidade estando boa, eu faço tratamento simplificado e não preciso fazer esse tratamento químico, botando mais química. E aí, assim, eles fizeram. Então, eles implantaram uma série de intervenções na bacia do rio Hudson, que não fica em Nova York, fica no limite lá com o Canadá, né? Mas intervenções que ficam fora da prefeitura de Nova York, por quê? A água vinha por transposição para Nova York. E eles, então, foram investir para proteger o manancial de água que abastece a cidade. Então, eles implementaram lá políticas de reflorestamento, políticas de recuperação das faixas marginais de proteção dos rios, fizeram saneamento de esgoto na bacia para não entrar mais esgoto, intervenções de controle de erosão, trataram o esgoto não só com sistemas sustentáveis nas fazendas, como nas próprias cidades da região, para controlar o aporte de poluição, tá certo? E proteger a bacia. Com todos esses investimentos, o Frederico perguntou, custo, eles gastaram 7 vezes menos do que eles precisariam gastar para construir a estação de tratamento. Só isso já responde a primeira pergunta do Frederico, a ordem de grandeza de uma obra e obras como essa. São 10% mais baratas, 20%, muito mais baratas do que, desculpa eu falar isso, esses elefantes brancos dessas soluções que vêm sendo propostas aí, que são obras caríssimas. Essa solução é uma solução muito mais barata, e a consequência lá em Nova York, Frederico, é que a tarifa de água da população baixou, porque eles tinham água de melhor qualidade, estavam gastando menos produto químico na estação de tratamento e a tarifa baixou. Então, só para dizer que o caminho é esse. Agora, fazendo a segunda parte da pergunta, e para a bacia do Guapi e Macacu, foi feito algum estudo? Essa solução que eu estou apresentando aqui, eu já apresentei em outros eventos que o governo do Estado fez para discutir a crise hídrica na região do leste da Baía de Guanabara. E eu, obviamente, estive presente, porque a gente tem que estar nessas horas para poder discutir as soluções. Por isso que eu estou falando com toda tranquilidade, que eu já conheço as soluções, que eu tive no evento e vi as outras soluções, que são soluções, no meu entender, totalmente sem sustentabilidade ambiental, e apresentei essa solução
nesse evento lá do governo do Estado, Secretaria de Estado do Ambiente. Inclusive, me foi solicitado, isso que o Frederico falou, que eu apresentasse uma proposta. E eu apresentei uma proposta para o governo do Estado, que nem sequer tive resposta, lá pela UERJ. O Estado nem respondeu, eu mandei, encaminhei, protocolei, nem resposta tive. Tá? Mas em que consistia essa proposta? Exatamente para poder fazer isso que o Frederico muito bem falou, que ele é um profissional que conhece o assunto, é um especialista no assunto, na área de saneamento, que eu respeito muito. A ideia era exatamente para você aplicar isso na região, você fazer um levantamento pedológico da região para verificar as áreas permeáveis, para você poder dirigir o projeto de recarga, você implementar um programa de monitoramento hidrométrico e de qualidade de água de toda a bacia, implantando diversos pontos de medição em pontos estratégicos para você medir vazão e ter curvas-chave confiáveis e, com isso, ter um diagnóstico preciso da situação da bacia, onde a gente vai constatar isso tudo que eu falei com esse diagnóstico. E, obviamente, a partir desse monitoramento, você vai poder fazer o projeto executivo dessas intervenções. Só para vocês terem uma ideia, a barragem do Rio Guapiaçu se gastou 2 anos para fazer o projeto, que já estava pronto, para reatualizar um projeto de décadas atrás que estava engavetado pelos impactos ambientais, que foi feito pelo Ingevit, estava engavetado. Aí se gastou 2 anos para tirar da gaveta e reatualizar, e, obviamente, se gastou aí alguns milhões para se fazer esse estudo. Então, o estudo que nós apresentamos ao governo do Estado, só para responder essa segunda pergunta do Frederico, levava em conta um estudo de 2 anos e meio, onde você iria, ao primeiro ano e meio, ter um levantamento durante o ano hidrológico completo da bacia, tá? Para você poder fazer as medições e saber como é que está se distribuindo as vazões, e isso tudo que eu falei, você comprovar e quantificar. Junto com isso, fazer um levantamento de ocupação do solo, com já o referenciamento, fazer o levantamento pedológico, tudo isso já está incluído nessa proposta que nós já apresentamos ao governo do Estado, nem resposta tivemos lá da UERJ, e obviamente, depois, que é a parte mais cara, é o estudo de campo, esse levantamento de dados. Depois, a apresentação de um diagnóstico ambiental e um diagnóstico socioambiental que leve em conta a atividade agrícola, que leve em conta toda a parte dos dados levantados e a análise técnica. E, a partir daí, do último ano, então, já com todos esses o estudo de monitoramento, diagnóstico ambiental, a elaboração de um projeto executivo para fazer essas intervenções que eu estou propondo, e que, na realidade, ia demorar 2 anos e meio para você implementar essas obras. Agora, a magnitude do preço dessas obras, eu posso dizer para você com toda tranquilidade, que com toda tranquilidade, muito menos do que 50% de qualquer uma dessas intervenções que estão propondo por aí. Só que gera impacto positivo e não gera impacto negativo. Então, você tem que estudar melhor a bacia. Só que esse monitoramento que nós estamos propondo para fazer isso tem que ser permanente. Não adianta monitorar, você tem que ter um monitoramento permanente, que o monitoramento, para nós que trabalhamos com o meio ambiente, Estel, a bacia hidrográfica é um organismo vivo, é um ecossistema. É como um médico. O que o médico faz quando você vai nele? Ele vai te examinar, vai olhar a tua cara, é a inspeção de campo. Aí ele vai pedir uma série de exames. Se você tiver que fazer uma operação, exames mais complicados, ultrassonografia, nós, engenheiros, temos que monitorar a nossa bacia hidrográfica, fazer obra no chutômetro. Não adianta, você pode até fazer uma obra bem conceituada, mas não vai funcionar. Se você não tiver dados de monitoramento confiáveis, representativos, vai gerar obra impactante. E é isso que a gente tem que evitar, investir no monitoramento para ter projetos bem feitos. E aí, isso que o Frederico falou também, da Projeto Produtores de Água, de Rio Claro, é uma iniciativa louvável do Comitê Guandu. E isso, um comitê pode fazer isso, mas a verba do comitê é muito pouca, por isso que não deu resultado. O que eu estou levando aqui nessa apresentação é que isso tem que vir como política pública de Estado. Os comitês podem ajudar. Então, o Comitê do Guandu, ele deu o seu exemplo, não teve muito resultado, porque um comitê não tem verba. Mas se você bota política pública em termos de prefeituras e que gerem estímulo a essas soluções, isso não vai ser. Os comitês vão apoiar
vão ajudar com os bons projetos. O comitê ele é fundamental para que você tenha uma gestão boa da bacia hidrográfica. Só que o comitê não tem dinheiro, o comitê não pode multar quem faz coisa errada, o órgão ambiental pode, só que o órgão ambiental muitas vezes depende das políticas ambientais, da legislação ambiental. A legislação ambiental existe, muitas vezes ela é restrita, cabe ao órgão ambiental analisar. Por isso que eu falei do licenciamento. No meu entender, isso, inclusive, Estel, está no meu livro. O livro que eu escrevi, eu coloquei isso. O licenciamento tem que mudar no nosso Estado. Sabe como eu acho que tem que ser o licenciamento? O INEA não tem profissionais para licenciar tudo. Por exemplo, uma usina nuclear, não tem profissionais lá. O INEA, muitas vezes, ele acaba verificando. A documentação está na lei? Está em ordem? Está. Mas não tem uma análise mais profunda. Esse projeto está bom? Pode ser melhorado? Pode ser aperfeiçoado? Então, no meu entender, o licenciamento ambiental no Estado, quem paga o licenciamento é que tem que contratar profissionais especializados, o órgão ambiental ter um banco de profissionais. Então, de acordo com aquele licenciamento, pelo menos os mais impactantes, montar uma equipe técnica para fazer o licenciamento daquele empreendimento. Quem vai pagar a mão de obra é quem está pedindo, cara. Hoje em dia, isso não acontece, os licenciamentos tão deficientes, e a consequência, o monitoramento ambiental que é feito é deficiente porque o licenciamento está deficiente, o projeto não está bem, muitas vezes não é bem conceituado. Então, muita coisa está inadequada. Por isso que eu falo em políticas públicas. E o melhor investimento que o Estado pode fazer é investir no INEA, é investir na Secretaria de Estado do Ambiente, que são os órgãos mais importantes do Estado, e eles é que vão preservar a nossa água. Não cabe ao Estado controlar a poluição, não cabe ao Estado controlar desmatamento. É quem gera o impacto que controla. Cabe ao Estado não deixar poluir, não deixar desmatar, não deixar degradar o meio ambiente. Para isso, tem que ter equipamento, tem que ter viatura, tem que ter pessoal habilitado, tem que ter bons salários. E, infelizmente, isso não acontece. Se você tiver políticas públicas que priorizam o Estado, o licenciamento bem feito, uma fiscalização ambiental bem feita, vai coibir os danos e vai obrigar. Nós não podemos ser contra aos empreendimentos, mas os empreendimentos têm que gerar benefício sem degradar a natureza. Esse é o meu ponto de vista. Sem dúvida, sem dúvida. Quem mais? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Pode se apresentar. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Faça. Opa, Quem boa fala? noite. Alain Guimarães. Pois não. Eu sou Grande ex-aluno Alain, do boa professor... noite. Boa noite, professor Adacto. Eu sou ex-aluno do professor Adacto, do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental lá na UERJ. Tive a honra de ter o professor Adacto aí como meu professor. Prazer, obrigado. E orientador do meu trabalho final, né, professor? É isso aí. Professor, Então, a questão que o senhor falou lá sobre a questão construção, né, de coleta de esgoto nos dois municípios aí, tanto de Guapimirim quanto de Cachoeira de Macacu, que é uma sim. questão que preocupa muito aí, né? Coleta e tratamento. Isso, exato. Existe alguma coisa em andamento? O senhor tem algum conhecimento? Se existe algum processo disso já para poder seguir com esses projetos? Ou está tudo ainda muito inicial, só nas ideias? Ô, Alain, em relação a esse assunto, eu não faço parte do comitê da Baía de Guanabara, tá? E eles estão, essas prefeituras estão vinculadas ao comitê principalmente Cachoeira de Macacu, e esses assuntos são discutidos lá. Eu acho que é prioritário. Eles têm, porque rede coletora, você sabe muito bem disso, Alain, que você é um especialista na área. Rede coletora de esgoto, não adianta você botar rede só no centro da cidade, você tem que abranger toda a bacia drenante para você ir buscar um sistema separador absoluto, que é a solução tecnicamente mais correta e que viabiliza o reuso. Obviamente, é uma solução mais cara do que fazer uma coleta de tempo seco, que muitas vezes é utilizada, né? Mas a coleta de tempo seco muitas vezes dificulta o reuso. Então, para isso, eu acho, viu, Alain, que é importante ter políticas públicas para isso também, porque, veja bem, a coleta, o esgotamento sanitário, a concessionária cobra a tarifa de água e de esgoto. Então, muitas vezes não se tem dinheiro. Então, você tem que ter um processo, nem que você tenha que investir mais, né? E que você possa implementar aí, que eu digo uma sugestão que eu daria para viabilizar o saneamento de esgoto, que essas prefeituras muitas vezes não têm verba para fazer, a concessionária vai entrar e bota metas. Mas, por exemplo,
eu daria como sugestão o governo do Estado, né? Você vê quanto que se gastou lá com a tragédia do Rio Grande do Sul, Alain? 15 bilhões. Para isso tem dinheiro. Foi uma tragédia, não apareceu o dinheiro dos 15 bilhões lá para resolver o problema das inundações? Então, veja bem, problema de Cachoeira de Macacu, problema de Guapimirim, não tem saneamento de esgoto. Pô, o Estado banca essa rede coletora para fazer o separador absoluto, banca. A concessionária opera e cobra somente a operação, vai baratear a tarifa e bota. Entendeu? Eu acho que nós temos. Porque esse negócio de você. Eu vejo com esse problema da região dos lagos, por exemplo, que a população não tem dinheiro, está até hoje com a coleta de tempo seco na região dos lagos, e você não dá abrangência. Então, nós temos. Eu sou favorável, né, como saneamento é saúde, né, vamos esperar até a tragédia para resolver o problema. Né? Então, eu acho que vale a pena você, se a solução é demorada para a concessionária ter que bancar com o seu próprio orçamento, depois cobrar na tarifa, a população não tem dinheiro, eu sou favorável a se procurar botar o sistema separador absoluto, o governo banca, a concessionária opera e vai pagar uma tarifa compatível com esse serviço, que vai ficar uma tarifa mais baixa, mas tem que incluir uma solução sustentável. É reuso de esgoto, fazer uma estação de tratamento com reaproveitamento de lodo, e eu não sei te informar, eu sei que, na época que eu fui em algumas reuniões do Comitê da Baía de Guanabara, a Prefeitura de Cachoeira de Macacu estava discutindo uma solução para isso, problema de saneamento de esgoto. Não sei em que pé ficou e não sei da abrangência. Porque eu falei, muitas vezes você bota um sistema de esgotamento sanitário e o problema continua, inclusive em Maricá, que é um problema que o Estel falou que tem problema de falta, o Frederico tem problema também que pode ser atendido pelo sistema de Munana Laranjal, mas Maricá também é um problema grave de saneamento de esgoto, aquilo vai para a lagoa lá de Maricá, e tem que ser dado uma solução para isso. Então, eu sou favorável. Isso é política pública, você entendeu, Alain? É política. Ah, não tem dinheiro. Então, quanto que se gasta para recuperar um rio degradado? Quanto se gasta para as pessoas ficarem doentes, né, com água contaminada? Então, que eu digo a critério. Se eu quero realmente saneamento básico, como o nome diz, é básico, nós temos que garantir. Eu não posso, no meu entender, permitir que uma prefeitura opere jogando esgoto num rio, que aquilo transmite doença, gera contaminação. Então, temos que priorizar os investimentos e eu sou favorável nesse sentido. Agora, é que eu falei, isso é política pública. Depende de uma decisão superior a nível de governo de Estado, criar políticas públicas para viabilizar. E eu não sei te informar que já estava em negociação, pelo menos com Cachoeira Macacu estava, se foi implementado ou não, eu não sei te informar, e se a abrangência dessa rede e o tratamento adequado foram feitos ou não, e se inclui o reuso ou não. E, dentro desse conceito, eu não sei te informar nesse sentido, que eu não faço parte do comitê, nem tenho informação quanto a isso, tá certo? Para te dar essa informação, mas eu acho que isso é prioritário, não só para Cachoeira de Macacu, principalmente por causa do Rio Macacu, e Guapimirim diretamente também. Eu fiz a pergunta baseado na apresentação, né, do senhor. Eu sei que tem vários municípios aí que necessitam urgentemente desse processo. Exemplo aqui, Queimados, e Nova Iguaçu e Japeri, que tem esse processo aí por conta do Rio Guandu, da poluição que chega lá, né? Mas a gente sabe que tem todas essas áreas. Mas eu citei os dois exemplos por conta de ser mais voltada à apresentação. Mas eu acho, professor, que, como foi dito antes aí, tentar de alguma forma que essa apresentação aí muito rica aí que o senhor fez, chegar até essas prefeituras para ver se movimenta de alguma forma, né? Para ver se alguém se mexe para que isso se torne realidade, né? Porque está se perdendo muito tempo e a cada vez mais poluindo e degradando, e poderia já estar sendo feito alguma coisa. Não, ainda mais, Alan, se você está numa situação de crise hídrica. Você vê esse rio, como ficou o canal de Munana, nessa época de estiagem, quase sem água, e uma água com esgoto. Aí, pô, você até piora a qualidade da água, a classificação das águas, você dificulta, ou às vezes pode até inviabilizar o abastecimento pela qualidade da água, entendeu? Então, eu concordo plenamente com tudo isso que você falou, eu acho que isso é prioridade. Tá bom. Essa apresentação, professor, depois pode ser disponibilizada para a gente também ou não? Com certeza, já autorizei o Clube de Engenharia, já falei com a Juliana aqui, com o Estel também. Quem tiver interesse é só contactar o Clube de Engenharia, que quando o Clube de Engenharia disponibiliza. Assim, eu concordo com todo o prazer aí, para a gente tem que divulgar, né, os conhecimentos para tentar melhorar a sociedade, né, para as futuras gerações, não é isso? Tá ótimo, com certeza. Aí, se possível, depois deixarem o contato aí que a gente
faço questão aí, importante Ou da deixar o apresentação. contato ou vocês contactaram. Está aí no chat aí que a Juliana já botou. Ah, tá ótimo. Você faz o contato, tá bom? Tá bom. Muito obrigado, professor. Nada, foi um prazer. Obrigado pela presença. Um detalhe só, Alan, que você estava falando. Com essa palestra fantástica que começou hoje, a gente está pretendendo, no Clube de Engenharia, vir a criar um Fórum de Desenvolvimento Sustentável. Um fórum que extrapole o Clube de Engenharia. Então, essa palestra do Adacto, ela é fundamental para a gente poder viabilizar isso, ou seja, levando para todos os pontos possíveis. Mais alguém quer falar? Isabel. Tem a pergunta da Andresa aí no chat. Aí tem a pergunta. É isso mesmo. Quem falou primeiro? Quem? Jéssica? O Osvaldo que está falando. Tem uma pergunta da Andresa aí no chat. É verdade. Ela não quis falar pessoalmente, ela deixou escrito, né? Está escrito aí. Deixa eu ver aqui, só da Andresa. Sim. Boa noite, Adac. Por toda a minha formação ambiental, concordo com as soluções baseadas na natureza que apresentou, mas elas não trazem retorno somente a médio e a longo prazo? Elas não trazem retorno somente a médio e a longo prazo? Porque a demanda por água na região tem aumentado muito rapidamente, ainda mais agora sob a gestão privada de abastecimento, que tem procurado aumentar rapidamente o atendimento visando retorno financeiro. Não acha que essas soluções não poderiam ser associadas à proposta das pequenas barragens da região? O que acha sobre isso? Essa é a pergunta da Andresa. Depois, quem vai falar, que estava falando aí? Não, deixa eu responder, Andressa. Responde a ela, que depois... Andressa, olha só. Primeiro, essa tua pergunta tem dois aspectos a mencionar. Primeiro, essa é a colocação que as pessoas que querem implementar essas intervenções impactantes alegam. Nossa, solução baseada na natureza é muito bonita, é maravilhoso, mas a gente precisa de água para ontem. Então, vamos fazer uma barragem, vamos fazer uma transposição de vazão que a população não pode esperar. É isso que esse pessoal diz para viabilizar. Mas, na realidade, como eu mostrei assim, isso é válido para soluções baseadas na natureza que dependem de reflorestamento. O reflorestamento realmente demora vários anos para florescer, para começar a prestar serviços ambientais que são fantásticos. Mas quando você pensa em implementar intervenções de recarga de água subterrânea, como eu falei na minha apresentação, você implementa uma bacia de recarga, você implementa uma vala de infiltração, você implementa uma intervenção de controle de erosão do solo, na primeira chuva que tiver, ela já está produzindo serviço ambiental, não precisa esperar. Ela já está controlando a erosão, ela já está infiltrando água, imitando o que a natureza faz com uma solução cinza. Solução baseada na natureza, ao contrário do que muita gente pensa, que solução baseada na natureza é reflorestamento, está errado. Você fazer uma vala de infiltração é uma solução baseada na natureza, não tem verde ali, é tudo uma vala, obra de engenharia, só que não é grande obra, são pequenas obras espalhadas na bacia. É isso que nós, como engenheiros, temos que começar a pensar, ter uma visão de bacia hidrográfica, não é visão pontual. Uma barragem é a visão pontual de uma grande obra que era muito feita no século passado, a grande barragem, que hoje em dia a grande barragem ela arrebenta com o meio ambiente. Então, hoje em dia, você pode gerar energia com outros sistemas, com um sistema de pequenas e médias barragens em série. E aí, respondendo a primeira pergunta, eu digo que não. Você pode ter resultado a curto prazo na medida em que você implementa a atuação de recarga artificial, não só o reflorestamento. Você já começa a ter efeitos com as primeiras chuvas muito mais rápido que a construção de uma barragem que demora alguns anos para ficar pronta. Muito mais rápido. Tá? E você implementa e com benefícios ambientais. Com relação à parte... em relação à parte que você perguntou, a parte das soluções de custo, né? Deixa eu só me lembrar, a outra pergunta que você fez, foram dois aspectos que você perguntou. Primeiro é a parte do tempo, né? Qual foi a outra parte, Estela? Da pergunta retorno financeiro, o retorno... Não acha que essas soluções não poderiam ser associadas à proposta das pequenas... sim, já lembrei. Claro, olha só, à medida em que... O que eu falei na apresentação?
a solução prioritária é recuperar a saúde ambiental da bacia. Então, ao invés de você construir aquela grande barragem do Guapiaçu que vai arrebentar com o rio, à medida em que você faz essas intervenções corretivas na bacia, tanto na calha para elevar o nível do rio, tanto nas encostas para controlar a erosão e infiltrar água de chuva, você pode começar a repensar a construção de pequenas e médias barragens, não talvez no rio Guapiaçu, mas num afluente dele, numa área bem encaixada. Você, com isso, está acumulando uma água com muito menos área de inundação e dando segurança hídrica, entendeu? Eu não estou me posicionando aqui nessa apresentação contrário à construção de barragem. O que eu estou me posicionando é que, primeiro, nós temos que recuperar a saúde ambiental da bacia. Recuperamos, podemos fazer barragens, mas vão ser barragens muito melhores, né? muito mais baratas e em outras localizações. Em vez de fazer uma localização de barragem naquele ponto, que é um ponto baixo que vai inundar áreas planas, você pode fazer um conjunto de pequenas e médias barragens em trechos médios do rio. Você vai acumular água de boa qualidade. Então, isso é possível e desejável. Então, queria agradecer a tua pergunta, que a tua colocação ela complementa a minha apresentação. Eu sou favorável, inclusive, o Roberto, que é um ambientalista da região, ele já tinha essa proposição. Então, a gente pode agregar a construção de pequenas e médias barragens bem encaixadas na bacia e nunca aquela solução faraônica daquela barragem do Guapiaçu que vai arrebentar com o rio. Obrigado pela contribuição. Perfeito. Quem mais? Quem mais estava querendo falar? Alguém estava... Quando eu abri a próxima, aí vimos que a Vanessa tinha uma pergunta, mas alguém mais queria falar. Não, Estela, era eu, mas era para dizer o que o Oswaldo disse, que a Andressa Sim. tinha posto a pergunta. Era a mesma coisa. Perfeito. Eu estou de acordo, viu, Isabel? Com vocês também. Estou de pleno acordo. A gente pode fazer construção de barragens ali, primeiro recuperar a saúde da bacia, e depois poder pensar num plano de construção de pequenas e médias barragens em outros trechos mais bem encaixados para melhorar a segurança hídrica com água de boa qualidade. Perfeito. O Adacto, eu acho que nós estamos encerrando, não é? Foi muito bom a gente fazer isso com você, porque nós estamos deflagrando um processo que esperamos terminar quando estivermos fazendo as coisas, não apenas nós pensando, projetando. Quer dizer, eu trabalhei em anos na Baixada e 1 ano só na área de Niterói. Eu conheci essa região toda, que o governo do antigo estado do Rio tem, inclusive, áreas nessas áreas de Cachoeiro do Macacu e por aí, já pensando em uso para a questão da água em Niterói. Então, é algo que não é de agora, a crise hídrica está aí, e agora nós vamos ter que desenvolver isso e conversar, discutir, aprofundar. E no Clube de Engenharia, nós estamos exatamente iniciando a nossa gestão, né? Você, na nossa DTE, nós vamos tocar esse bonde. Eu só posso agradecer a você, né? E aos companheiros que participaram, mas nós vamos ter que aprofundar isso, e nós vamos ter que levar essa discussão a todos os níveis possíveis. E eu acho que o Clube de Engenharia pode ajudar bastante nisso. A CAERJ está aí, o presidente acabou de falar, Isabel, os sindicatos de engenheiros também, os outros órgãos, as outras DTEs, o Clube de Engenharia como um todo. Nós temos certeza, eu conversei com o Francis, inclusive, o novo presidente, nós vamos implementar o que nós estamos falando aqui de Fórum de Desenvolvimento Sustentável. Né? O Vilas Boas também participou da nossa reunião discutindo isso. Adacto, eu passo a palavra a você para a gente encerrar agradecendo. Muito obrigado. Olha, eu queria então, agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo essa apresentação. Vamos repetir outra, se Deus quiser, para poder ajudar aí a nossa área de engenharia, ajudar a sociedade. Eu queria deixar exatamente uma mensagem, porque eu acho que a gente tem que procurar fazer a nossa parte. Quando você ter o Clube de Engenharia aqui presente, promovendo essa apresentação, e os profissionais que estão aqui presentes, nós estamos fazendo a nossa parte para tentar dar a nossa contribuição.
Então, eu digo, é como o beija-flor que vai apagar um incêndio de uma floresta. Ele não vai apagar o incêndio da floresta, mas ele está fazendo a parte dele. E é essa a mensagem que eu queria deixar. A gente tem que procurar, dentro da nossa atividade profissional, procurarmos fazer a nossa parte para melhorar a sociedade, e é isso que nos move, procurar ver um meio ambiente mais equilibrado, porque se a gente deixar da forma que está, a gente vai ver dia após dia como está a situação, como está a situação do planeta, a situação da dificuldade de vida, e eu procurei mostrar aqui que tem como mudar isso, mas isso aí é um trabalho de formiguinha, como eu falei, e é um trabalho de todos nós, todos que estão aqui presentes assistindo, vão poder participar dessa mudança, e eu acho que, como eu falei, política pública é tudo. Se a gente conseguir influenciar nas políticas públicas, votar bem, procurar fazer influência junto aos governantes, para a gente conseguir melhorar as políticas públicas, que é a base de tudo. Que solução técnica, o Clube de Engenharia vai dar várias nos eventos, mas nós temos que buscar que essas soluções se transformem em políticas públicas para que elas sejam efetivadas e aí a coisa flua bem. Eu queria agradecer mais uma vez o convite e as excelentes perguntas que ocorreram, que eu também aprendi muito com essas perguntas e gostei muito do evento também. Obrigado, Estel. Muito obrigado, Adacto. Muito obrigado a todos. Só mais uma informaçãozinha. Aconteceu, na semana passada, várias reportagens, RJTV, o Globo, etc., sobre a questão do lago lá na Barra da Tijuca, que estaria sumindo, né? O Clube de Engenharia já se movimentou, está acompanhando isso, e nós vamos ter nossa posição daqui para frente, tá bom? Vai aparecer aí, estejam atentos. Muito obrigado a todos, então. Boa noite. Obrigado. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tchau. Parabéns. Tchau. Obrigado. Parabéns. Boa noite. Obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite, Tchau. boa noite.